Bom, continuando aqui, então, eu gostaria de apresentar a mesa 1, que vai falar sobre os impactos dos setores da construção e de energia nos territórios rurais, nos povos rurais. Então, na verdade, apenas para contextualizar essa mesa, o que tem a ver, né? O que tem a ver o setor da construção e o setor da energia com os impactos nos povos rurais. E aí eu gostaria só de fazer um breve comentário, que eu acho que tem a ver com o meu convite, né, que eu já agradeço aqui à comissão. Eu tenho estudado a cadeia produtiva dos materiais da construção civil, e eu acho que existe um abismo enorme, né, no entendimento, não só dos arquitetos, mas também de todos os leigos que um dia já construíram na vida, que é não entender quais são esses impactos das escolhas dos materiais nos povos, lá no final, no começo da cadeia, principalmente da cadeia dos materiais. Então, na verdade, eu acho que foi por isso que me chamaram para mediar essa mesa. Meu nome é Raíssa de Oliveira. Eu acabei de terminar o pós-doutorado sob supervisão do professor João Marcos Lopes, no IAL, USP, e agora eu sou professora da UFOP, em Ouro Preto. Na minha pesquisa, eu entrei em contato com Ouro Preto exatamente porque a cadeia do alumínio começa com a exploração em Ouro Preto, e foi por isso que eu fui para lá. E agora eu vejo, eu estou em contato com, né, faço parte do Conterra, que compõe também essa mesa na figura, né, da professora Flora Passos, professora do DEARC e lá do FOP, e também coordenadora do Conterra. E Mônica Santos, que é membro da comissão dos atingidos pela barragem do Fundão e do grupo Loucos pelo Bento, né? E mais duas representantes do Rio Grande do Norte, Rani Priscila de Souza, mestranda do Programa de Pós-Graduação dos Estudos Urbanos Regionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Maria Dulce Picanto Bentes Sobrinho, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal também do Rio Grande do Norte e coordenadora do grupo Eco Habitat. Então, o que falar, né, sobre uma pessoa que está estudando sobre a cadeia dos materiais na construção civil, pessoas atingidas pela mineração e representantes das questões sobre energia. Então, o que eu queria dizer é que a cadeia produtiva dos materiais ela não é invisibilizada por acaso. Existe um interesse de invisibilidade, né, da cadeia produtiva dos materiais, exatamente por todos os impactos que ela gera na sociedade. Quando a gente fala de arquitetura sustentável, infelizmente, os selos que dão oficialmente oficializam a arquitetura como sustentável, olha lá no final da cadeia, no canteiro de obra, facilidade de manutenção, facilidade de execução, mas não olha a cadeia produtiva dos materiais. E a gente está olhando aqui para essa mesa anterior, que está falando dos impactos nos territórios, principalmente por conta da especulação imobiliária, que a gente se vê nesse lugar, né, na construção de novos empreendimentos, mas a gente não consegue ver outros locais onde a construção civil impacta nesses territórios. E o extrativismo, a mineração, ela é parte dessa cadeia produtiva dos materiais, principalmente os materiais modernos, que a gente chama materiais modernos, da modernidade, ou seja, o concreto, o vidro, o ferro, o aço
o alumínio, o PVC. Eu costumo eu costumo provocar os arquitetos falando, se vocês se sensibilizaram com o rompimento da barragem de Mariana, com o rompimento da barragem em Brumadinho, se vocês se sensibilizaram com a cratera que aconteceu em Maceió, né, o afundamento de bairros de Maceió, vocês precisam saber que a canetada que vocês dão no projeto também faz parte dessa história. Porque é de lá que sai o minério de ferro, porque é de lá que sai os sais para fazer o PVC, né? E assim por diante. Eu estou provocando exatamente para dizer que a cadeia produtiva dos materiais da construção civil ela é a base do neoextrativismo e dessa cadeia neoextrativista que a gente tem no Brasil. Então, se a Noruega fala que é uma das arquiteturas mais sustentáveis do mundo, a gente precisa olhar para Barcarena, no Pará, conhecida como a Chernobyl brasileira, né? Então, é desse impacto que a gente vai falar nessa mesa. E não à toa, essa rede produtiva dos materiais, ela, na verdade, está completamente ligada no nosso território, e essa, acho que é a minha pesquisa, de mostrar exatamente quais são esses impactos no Brasil inteiro. Então, eu não posso esquecer que existem pessoas lutando na linha de frente, não só em Ouro Preto com o minério de ferro, mas também em outras cidades de Minas Gerais, mas, por exemplo, no Pará, né? Então, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Maranhão, o Museu Goeldi, que tem um acúmulo de pesquisa mostrando todos esses impactos que, às vezes, não chega, né, ali na nossa formação de arquiteto na hora de projetar. E, quando a gente fala de materiais, a gente tem o entendimento que material, por si só, ele não existe, né? O material, na verdade, ele é uma matéria transformada pelo homem em determinadas condições. Então, se vierem os arquitetos modernos defender, né, vierem aqui brigar comigo e defender que tudo é extrativismo, eu vou falar o seguinte, realmente, o professor Horácio Araoz falou o seguinte numa última conversa que a gente teve, ele falou, a gente minera o tempo inteiro. Nós, humanos, somos feitos de minério, né? Cálcio, manganês. Nós respiramos, estamos minerando o tempo inteiro. A agricultura minera também. A agricultura também. Você tira nutrientes, põe nutrientes. O grande problema é que essa mineração era uma mineração orgânica. Como diz o Antônio Bispo, para usar, né, o termo dele, é uma mineração orgânica, ou seja, você tira e põe. Você tem uma relação orgânica com a natureza. A partir de um determinado momento, na modernidade, existiu um rompimento dessa relação orgânica com a natureza, dessa relação orgânica com a mineração. Então, colocar a terra na casa é você tirar da natureza e transformar. Mas você tem relações colocadas ali. Relações de saber fazer, relações com a natureza. A partir do momento que você rompe com essa relação orgânica, a gente tem algo que se chama segunda natureza, que é outra relação, que é uma relação com produto, com dinheiro, com lucro. E esse rompimento se dá também pelo instrumento da arquitetura, também pelo instrumento da mudança dos materiais. Quando você coloca o concreto e o ferro na arquitetura, você está rompendo com os saberes, fazeres tradicionais. Então, é dessa mineração que eu estou falando, essa mineração que não tem essa relação orgânica com a natureza, que é uma mineração que impacta os povos, os saberes, que impacta a natureza, né? Então, o material, quando a gente está falando de material aqui,
é esse material transformado pelo homem em determinadas condições. E os impactos, na verdade, a produção dessa cadeia dos materiais, principalmente essa cadeia de materiais modernos, que ela é baseada na mineração, que ela é baseada nos insumos e baseada em muita produção de energia, é o que faz hoje os nossos ministérios, por exemplo, ser ligados, Ministério de Minas e Energia, porque é exatamente essa produção mineral que necessita de uma grande quantidade de energia. Não à toa foi construído Tucuruí e Belo Monte, no norte do país, porque é lá que existem as grandes empresas, indústrias de mineração, principalmente do alumínio. Mesmo em Ouro Preto, que é a primeira fábrica de alumínio no Brasil, foi onde construiu 7 pequenas hidrelétricas para abastecer essa produção. Não à toa, as taxas e subsídios de energia elétrica no norte do nosso país são as mais elevadas, que é onde tem as indústrias desses materiais modernos que são direcionados à construção civil. Então, o que tem a ver a arquitetura com a energia, o que tem a ver a arquitetura com mineração, é esse o objetivo dessa mesa que vocês vão ver agora. Então, eu gostaria de chamar aqui a professora Flora, a Mônica, a professora Dulce e a Rani Souza. Bom, eu acho que eu vou falar de impactos da mineração e impactos da energia. Acho que fica mais claro para todo mundo, tá? Então, começar aqui com vocês. Está funcionando? Tem uma apresentação. Chama Apresentação Flora e Mônica. Jogral. Pode ser melhor. Bom dia, né, a todas, todos. A gente queria iniciar agradecendo, né, a organização do evento pelo convite. Enfim, é uma honra, né, estar aqui e queria, né, dizer que é uma honra estar aqui junto com a Mônica apresentando. Então, acho que ela, né, você começa se apresentando, depois a gente vai apresentar juntas. Bom, eu me chamo Mônica, sou da Comissão de Atingidos pelo Rompimento da Barragem de Fundão, sou moradora de Bento Rodrigues, que foi o primeiro distrito, né, a ser soterrado, e aqui estão as pessoas a qual eu também busco a justiça penal, né, as pessoas que faleceram no dia 5 de novembro de 2015. Então, é por elas também que a gente ocupa os espaços. Bom, vou começar, né, a nossa apresentação. Esse primeiro slide, a primeira foto à direita, foi a primeira vez que a gente foi fazer uma visita no terreno, onde a comunidade escolheu para fazer a reconstrução, né, da nossa comunidade. E a foto do lado de cá já é uma parte do reassentamento, já, digamos, pronto, bem entre aspas, né? Então, essa foto de baixo foi a primeira turma que fez, né, a visita no terreno. E, quando a gente fez essa visita, né, vocês podem ver que tem crianças, tem jovens, tem idosos também, a gente imaginou um desenho para aquele espaço, né, um desenho de ocupação. Então, foi um momento muito importante e muito forte, porque a gente conseguiu percorrer parte do terreno e já apontando onde seria reconstruído a igreja de São Bento, onde seria reconstruída a escola, onde seria reconstruído a igreja das Mercês e onde seria, né, as ruas que a gente queria que continuasse
a mesma coisa da origem, em questão de vizinhança, né, em questão de ocupação. E aí, só também para trazer, né, o que a gente quer provocar, esse desastre crime da Samarco, da Vale BHP, ele inicia muito antes do rompimento, né, da barragem de Fundão. Então, ele inicia com a própria instalação das estruturas e ele é continuado. Então, no último dia 5 de novembro, né, fez 10 anos do rompimento da barragem e a gente sabe que, enfim, esse desastre ele continua, e ele continua também como uma imposição, né, de um outro modo de construir e de um outro modo de morar. E aí, me apresentando, eu sou Flora Passos, eu sou professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFOP. Estudei o rompimento da barragem, os territórios de Mariana, né, atingidas pela barragem de Fundão durante minha pesquisa de doutorado, e ingressei na UFOP depois disso. Passei pela Caritas, que é a entidade que presta assessoria técnica às comunidades atingidas de Mariana, por 2 anos, e em 2022 eu ingressei na UFOP e me juntei com a Monique, né, a Raíssa também, recentemente, desculpa, a Laura, outra professora. Então, são 4 professoras e temos estudantes de graduação, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo. O curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP do período do Reúne, e a gente está dentro de uma unidade que se chama Escola de Minas, que surgiu no período imperial, então, 1820, alguma coisa, se eu não me engano, por Dom Pedro II, para explorar, né, o minério. Assim. E a Arquitetura e Urbanismo é o único curso que não é uma engenharia dentro da Escola de Minas, uma unidade que é financiada pela Samarco, pela Vale, por várias outras mineradoras, né, que são, enfim, que estão empreendendo esse modelo predatório de mineração. Então, não tenho dúvidas que a Arquitetura e Urbanismo está lá tentando resistir, mas às duras penas. E aí trouxe um pouco para localizar a universidade, né, em cima desse, enfim, desse mapa, né, de licenças, né, para pesquisa ou para instalação de empreendimentos minerários na nossa região. Lembrando que a UFOP tem campi, né, em João Molevade, em Ouro Preto, Mariano. O curso de Arquitetura e Urbanismo está em Ouro Preto. Então, a gente é a única instituição, né, federal, universidade, né, a gente tem o IFMG também, mas é a única universidade que está, de fato, dentro do território. Então, a gente tem essa oportunidade de trabalhar junto com as comunidades atingidas. E aí, assim, opa! Só também para explicar que o Conterra, né, que é o grupo de pesquisa sobre conflitos em territórios atingidos, ele surge, então, a partir de 2022, mas são desdobramentos de estudos que vêm acontecendo desde 2015, e aí um mapa só para, enfim, contextualizar, né, o desastre e crime da Samarco, Vale BHP, desde Mariana, né, a primeira comunidade é Bento Rodrigues, lá em Mariana, e até Regência, né, no litoral do Espírito Santo. E aqui as comunidades de Mariana, né, a gente sabe que a gente escuta muito, né, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, porque são as 2 comunidades que tiveram essa remoção forçada, né, e conquistaram o direito ao reassentamento coletivo, mas Mariana tem vários outros territórios e todas essas comunidades têm modos de vida rurais, né, ainda que são talvez distritos ou subdistritos, né, definidos pela prefeitura como zona urbana, são modos de vida rurais. E aqueles que não tiveram um deslocamento forçado tiveram o isolamento comunitário. Então, tem 10 anos que essas comunidades lutam por justiça, né, e por reparação. Comunidades que são majoritariamente negras. Então, demonstra também o racismo ambiental, né, desse modelo predatório da mineração. E aí vou passar, então, agora para a Mônica falar um pouco de como era, né, viver antes em Bento Rodrigues. Bom, ali está o mapinha, né, de como era distribuído a comunidade dentro da área de origem. Só lembrando, a comunidade de Bento não foi construída debaixo do risco. A comunidade de Bento é uma comunidade do século XVIII, então há mais de 300 anos, né? E a Samarco tem 40 e poucos anos. Então, a empresa é que se colocou em cima da comunidade. E a foto de cá é uma foto aérea vindo da comunidade de Santa Rita, onde pegava um pouquinho, uma parte muito pequena da comunidade. Então, nessa foto, dá para a gente ver, né, essa casinha de baixo. Bem na saída da porta da cozinha tem um galinheiro. 99% dessas árvores são árvores frutíferas, né? Infelizmente, nessa foto, não pega nitidamente as hortas, né? Os quintais mais nitidamente, mas
é o que nos sobrou. Então, morar em Bento é até meio complexo de escrever, sabe? Porque eu praticamente... A minha mãe nasceu dentro da comunidade e eu nasci em Mariana, porque na minha época, né, tinha que ir para o hospital, mas eu fui criada dentro de Bento. Então, eu escolhi estar ali, né? Eu tinha projetos de vida para continuar dentro do território, para continuar dentro da comunidade, para levar adiante, né, o que a minha avó me ensinou, o que a minha avó passou, o que a minha mãe passou. E, infelizmente, no dia 5 de novembro de 2015, esse sonho, esse projeto de vida, ele foi interrompido. E a vida que eu vivo hoje é uma vida imposta pela mineração. Eu não escolhi estar nessa posição, eu não escolhi fazer parte da comissão de atingidos, eu não escolhi estar nessa linha de frente, mas é o que o sistema me colocou. E eu acho que nada na vida da gente acontece por acaso, né? Se eu sou uma sobrevivente do rompimento, eu acho que eu ainda tenho muito a fazer, tanto por minha comunidade quanto para outras comunidades. Não está passando, né? O que a gente está passando nesses longos 10 anos, e sabe-se lá quantos anos a mais. Então, morar em Bento era alegria, era conviver com os animais, né? Dentro do centrinho da comunidade, onde estão aquelas vacas ali, né? Aquele gado. Tomar banho de cachoeira do Escondido, você sair com os amigos do Escondido dos pais, ir para a cachoeira, ir para o rio, tomar banho pelado, esperar secar para vestir a roupa, chegar em casa, para as mães não ver né, que a gente tinha se molhado, tinha saído sem autorização. Colher os tomatinhos no quintal com uma folha de couve e levar para o rio para fazer um lanche. Então, assim, era uma vivência muito genuína, de muito amor, de muita esperança, de muita identidade, né, com o território. Então, tinha as festas, né, de São Bento, que é essa fotinha aqui de baixo, aquela foto do meio, né, por coincidência do destino, foi uma ação que a empresa que assassinou as 20 vidas e assassinou o nosso território fazia na comunidade. Eu morava muito próximo à igreja de São Bento, então eu fui criada dentro da igreja, eu fui criada zelando o nosso bem maior, né, que era a igreja de São Bento. E essa foto de cima é de um sítio, onde tem um muro, a fachada dela, né, é um muro de pedra. Normalmente a gente vê muito muro de pedra, as pedras uma em cima da outra, né, não a pedra com essa inclinação desse tamanho. E nesse sítio também ele comportava o curral de pedra, que para a gente tem uma importância muito grande, né? Eu sou neta de um senhor que era tropeiro e garimpeiro. Então, a casa dos meus avós, que ficava ao lado da igreja, né, era uma casa centenária, era uma casa que o meu avô tinha o maior orgulho de quantas pessoas iam visitar o bar, de levar para dentro de casa para mostrar, principalmente, o chão das duas salas, que era desse material, dessas pedras, né? Então, a gente tinha muito orgulho e muito prazer de estar ali, de receber as pessoas e contar a nossa história. E essa foto, infelizmente, é do dia 5 de novembro de 2015. Nesse dia, eu saí de casa, porque eu trabalhava em Mariana, então eu fazia o percurso todos os dias, pegava 24 quilômetros de estrada de terra. Eu tinha saído de casa às 6 horas da manhã, e tendo tudo, e nunca mais consegui voltar, e perdi tudo, desde uma foto do meu pai, que era a referência que eu tinha dele, que quando ele faleceu, eu tinha 7 anos de idade, então, para eu lembrar da fisionomia, né, eu precisava ver essa foto, e hoje eu não tenho mais, não tem dinheiro que faça trazer de volta e que pague, né, por essa perda e tantas outras. E quando eu fiquei sabendo do rompimento, foi por volta das 16 horas, e era um dia que eu sairia mais cedo do trabalho, porque a minha patroa tinha ido para BH. Então, quando ela não estava, ao invés de eu sair às 18, eu saía por volta das 16 horas. E quando eu fiquei sabendo, eu não imaginava que fosse a barragem de Rejeito. A gente sempre teve medo da barragem de água, que era a barragem de Santarém.
Então, fomos tentando, né, ir para Bento para ver o que estava acontecendo. Não olhei o telefone era só mesmo para receber ligação. Era para receber ligação, então a gente tentou chegar a Bento para ver o que estava acontecendo, né, para tentar salvar as pessoas, que a minha família e os meus amigos todos estavam lá, e as minhas coisas também. Eu acho que um dos fatos de eu estar viva era por eu não estar no momento do rompimento, que se eu tivesse, com certeza, hoje eu não estaria aqui, né, que eu ia querer tirar minhas coisas, eu ia querer salvar as imagens da igreja, que para a gente é muito valiosa. E quando eu vi, de fato, o que tinha acontecido, foi no dia 6, por volta das 5h30 da manhã, que foi quando o dia clareou, que eu passei o dia na estrada, os policiais não deixavam a gente acessar dentro da comunidade, que foi quando eu subi numa parte mais alta, que, de fato, eu vi o que estava acontecendo, que a imagem que eu tive foi exatamente de onde era a minha casa e onde era a igreja. E não existia mais casa, não existia mais igreja. Então, foi nesse momento que eu pude ter noção da gravidade do que estava acontecendo. Então, a partir daí, começou, né, as lutas por garantias de direito e até mesmo sobrevivência. Você fala um pouquinho, Flora? A gente trouxe... Tá dando? Tá. Algumas imagens, só para explicar que, imediatamente depois, né, as comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, né, e as outras de comunidades rurais, que tiveram, né, terreno, casa totalmente destruída, foram para uma arena, para um ginásio, primeiro, depois ficaram espalhadas em diferentes hotéis, e muitas pessoas ainda hoje, depois de 10 anos, ainda estão nas moradias, que são, né, então, coloquei aí temporárias, entre aspas, de forma fragmentada no distrito sede, né, do município de Mariana, então, com modos de vida completamente urbanos. E estão lá há 10 anos agora, né, que as famílias estão começando a ir para os reassentamentos coletivos que foram construídos. E acho importante também dizer que o rejeito foi a primeira tentativa de expulsão, né, mas as empresas, né, poucos meses depois, sob o controle do território, a gente teve um processo de saqueamento, né, Mônica, das casas que ficam na parte alta, na porção alta do subdistrito de Bento Rodrigues, que não teve, né, o rejeito não chegou. Foram completamente saqueadas, a gente não trouxe essas imagens porque não daria tempo de colocar tudo, mas, né, as comunidades denunciam isso, que foi uma outra tentativa de expulsão, né, e é um modus operandi da mineração, né, nessas que eles estão chamando de zonas de autossalvamento, que são essas zonas de sacrifício, na verdade, muito próximas às barragens de risco. Eles fazem esses saqueamentos, claro, né, a gente não tem nenhuma punição a isso, tem um inquérito civil instaurado que foi extinto, mas a gente sabe que são as empresas que estavam sob o controle do território, assim, e é tudo, telhado completo, instalações hidráulicas e elétricas, todos os móveis, janelas inteiras, né, foram roubadas. E aí um pouco também para mostrar para onde foram essas famílias no distrito sede e, né, tentativas de, enfim, eu não sei se a foto está dando para ver, mas é uma horta, né, numa desses apartamentos que foram para onde as famílias foram. E aí trago só dois, né, a gente não vai entrar em detalhes, mas só para explicar que foi principalmente a ação civil pública que é instaurada no município de Mariana, resultado de muita luta das comunidades de Mariana, que garantiu muitos desses direitos pela reparação da moradia, pela não permuta, então essas pessoas têm o direito ao reassentamento, mas não perdem a propriedade, né, isso definido lá em 2015, 2016, não perde a propriedade na origem, a garantia da assessoria técnica independente, né, escolhida pela comissão de atingidos, que é a Caritas, e mais de 80 diretrizes. Mas muitos desses direitos conquistados não foram cumpridos pelas empresas mineradoras. E aí, em 2016, esse TETAC, né, que é o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, é que acaba definindo as ações das empresas RES, né, da Samarco, Vale BHP, com a criação da Fundação Renova e com a definição de 42 programas, dentre eles essa reconstrução de vilas, né, que é, no caso, para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. E aí a gente quis trazer aqui uma provocação, né, em que medida os modelos de urbanização e de construção das edificações impostos pela Fundação Renova e mineradoras RES, né, a Samarco, Vale BHP,
para os reassentamentos coletivos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo impedem a retomada dos modos de vida das comunidades atingidas. Quer falar um pouquinho? Ali é para vocês verem, ter uma noção de como era o Bento de origem e como está o reassentamento. Então, a imagem de lá é a distribuição da comunidade no território de origem, que para a gente são terras sagradas. E do meu lado é onde foi reconstituído, está sendo, né, reconstruído o reassentamento. Porém, aquilo que eu tinha dito daquela primeira visita que a gente fez, que a gente imaginou como seria, né, a composição, a distribuição das edificações dentro do terreno que a gente escolheu, mais uma vez, né, mais um direito que foi violado, porque a Fundação Renova, né, que foi constituída para reparar, na verdade, ela foi constituída para renovar o crime, porque a cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo eram mais direitos que foram violados. Então, teve todo um processo de meio que de escuta, mas que não foi levado em consideração. Então, eles fizeram a ocupação do terreno que a gente tinha escolhido de uma forma totalmente diferente. Então, hoje, no reassentamento, né, além dos vícios construtivos que a gente está enfrentando, mesmo antes de entrar nas casas, a gente já está tendo problema, a gente ainda tem que lidar com mais esses problemas, né? Porque a grande parte do reassentamento ficou em terrenos que são íngremes, que não tem como restituir os modos de vida, né? Por exemplo, tem uma senhora que hoje ela está com 89 anos, se eu não me engano. É uma sobrevivente do rompimento, porque ela estava perto da Maria Celestino, que, infelizmente, não sobreviveu. Ela ficou 43 dias no João 23, que ela quebrou o fêmur, quebrou a bacia, e quando ela voltou a andar, o primeiro lugar que ela quis voltar era onde era a casa dela. E eles devolveram para ela a casa no reassentamento, para uma senhora, né, que passou por tudo isso, que tem problema de locomoção. Depois do rompimento da barragem, a casa dela é de 2 andares, ou seja, ela nunca vai conseguir acessar o segundo pavimento e nunca vai conseguir acessar o quintal como um todo, porque o quintal dela são, se eu não me engano, são 3 taludes, né? Então, para você acessar um talude, tem uma escadaria, para você acessar o outro, mais escadaria. Então, assim, os modos de vida, eles jamais vão ser restituídos da forma como a gente tinha na origem, né? Então, aí também é mais uma mostrinha. E o reassentamento, embora, né, ele é muito diferente da nossa realidade, do nosso desejo, eu entendo que ele foi feito de uma forma para a mineração, né, para as mineradoras assassinas mostrarem para a sociedade que foi feito de uma forma melhor, onde para a gente não tem nada de melhor, né, porque não é a nossa identidade que está ali. Infelizmente, nesse processo, não por totalmente escolha, mas vocês podem ver que todas as casas, ou 99%, tem muros e muros altos, né, porque o sistema impôs isso para a gente, né, porque as mineradoras elas só mostram nas propagandas, tanto a época da Fundação Renova quanto a Samarco vem fazendo da mesma forma, a Vale e a BHP também, de mostrar para o mundo que as famílias estão sendo indenizadas, que já gastaram, né, bilhões de reais de indenização, de reconstrução. Então, por esse motivo, né, a gente teve que, nesse processo de reconstrução, de ter esses muros altos, onde na origem não tinha, as casas que tinham muro eram muro mais baixo, então a gente saía para trabalhar em Mariana. A casa ficava aberta, a gente não saía com chave, não precisava sair com chave. Você deixava a roupa no varal, você deixava a porta destrancada, e quando você chegava, estava tudo no mesmo lugar. O que hoje, no reassentamento, isso não é possível. Então, acaba perdendo o vínculo comunitário, né? Porque para você ver seu vizinho, você tem que ir lá e tocar um interfone. Se ele quiser te atender, ele vai abrir a porta. Se não, está tudo bem. Então, está sendo um processo bem difícil fazer essa retomada. Tem 2 meses e meio que a minha mãe recebeu a casa, então a gente está no reassentamento.
Eu digo que tem pouco, desses 2 meses, né, não tem nenhum mês que eu estou, de fato, dentro do reassentamento, exatamente porque o processo não tem me permitido, né? Então, são muitas agendas, são muitos espaços que a gente precisa estar, mas está sendo bem difícil, exatamente por isso, né? Porque a realidade é totalmente diferente. E aí vou passar rapidinho só para explicar que o CONTER, nosso grupo de pesquisa e extensão, tem feito alguns trabalhos, para, enfim, avaliar criticamente esses reassentamentos coletivos. Então, aí é uma cartografia social, e aqui é um relatório que a gente sistematizou com dados, coletados pela Caritas, que é essa equipe multiprofissional que atua em campo, e junto com as comunidades atingidas. E aí, enfim, dentre os muitos pontos e aspectos que a gente identifica como problemas e violações no direito à reparação, a gente coloca aí a própria etapa de definição e aplicação dos métodos, a conformação dos terrenos, que é isso que a Mônica já colocou, e a própria as soluções dadas aos quintais, também com esses platôs e esses taludes. Eu não estou conseguindo enxergar bem ali. Elaboração e aprovação de projetos também, que acaba, enfim, inviabilizando, como a própria Mônica falou, são casas, então, muitas vezes, de mais de um pavimento, quando antes eram casas térreas, com quintais espaçosos, e hoje em dia não tem mais os quintais para garantir o plantio e a criação de animais. A execução das obras das casas também, diversos vícios de obras identificados pelas famílias, e sem uma solução efetiva pelas empresas. Essa impossibilidade de retomar as atividades produtivas, esse é um exemplo em Paracatu de Baixo, que a gente não sabe bem se seria um galinheiro, um curral, mas a gente vê que a estrutura, enfim, dá nem para descrever. Também essa retomada dos modos de vida, que a gente coloca como um questionamento. Acima são algumas imagens já de imobiliárias, ofertando casas e terrenos no reassentamento. Então, a gente entende que há já um processo de gentrificação, é um processo, na verdade, de gentrificação que é estratégia. Então, quando a gente impõe esse modelo de urbanização, que, enfim, que agora impede, por exemplo, a caminhada das pessoas das suas casas até a igreja, por exemplo, precisa de um carro, precisa de um veículo motorizado, porque é muito longe. Antes, um dos primeiros pleitos da comunidade era a relação de vizinhança, agora já não tem mais. Muitas pessoas desistiram ao longo do processo, optaram pelo reassentamento familiar ou pela pecúnia, porque não se identificam com esse modelo de construir, com esse modelo de morar. E aí embaixo algumas imagens mais recentes, inclusive de manifestações culturais, de procissões, que tentam se adaptar a essa nova forma de, enfim, de moradia. E aí, já chegando para o fim, Mônica, a gente queria trazer alguns dados mais recentes. Então, em novembro de 2024, há um ano, teve a repactuação, que é esse novo acordo, foi homologado pelo STF e não teve participação das comunidades atingidas. Então, dentre os vários problemas, a gente teve a extinção da Fundação Renova, e essas obrigações, então, são repassadas à União, estados e municípios. E uma das grandes, alguns dos grandes problemas é a não determinação sobre o manejo adequado dos rejeitos nos territórios de origem. Então, eles retiram rejeitos só em Candonga, Mônica? Mas nos territórios de origem, não. Em uma parte. E também a desapropriação desses terrenos lá na origem, de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, uma desapropriação que é atrelada ao tombamento, o que também nos deixa muito surpresos, porque não tem nenhuma necessidade da gente desapropriar para tombar. Ou seja, o direito que a gente tinha conquistado lá em 2016, 2017, que era o direito da não permuta, e aquelas 83 diretrizes de reassentamento, com a repactuação cai por terra, porque se quisesse proteger o território e indenizar pelo acúmulo de rejeito, pela terra nua, a gente sabe que tem outros métodos no direito que têm essa garantia sem ser a desapropriação. Mas aí no decorrer das coisas que vem acontecendo, a gente percebe que é mais uma manobra da mineração para tomar os nossos territórios. Por quê? Porque tem interesse naquelas áreas. E o interesse maior é o projeto a longo prazo.
E uma coisa também que é muito grave nesse processo, quando eu disse, né, daquelas 83 diretrizes de reassentamento que a gente tinha conquistado e que com a repactuação ela cai por terra, é saber que tem morador que sobreviveu ao rompimento por milagre que está ficando sem moradia. Simplesmente porque as empresas ditam as regras. O que a gente percebe eles matam, eles mataram, eles estão nos matando aos poucos e eles estão cuidando dos cadáveres, né? Então, se a gente faz uma análise de qualquer pessoa normal, da sociedade normal, que mata, que comete um crime, a gente vai ser punido, né? E as empresas não. Infelizmente, a gente teve recente uma decisão judicial do Ministério Público, né, Federal, aliás, o Ministério Público Federal, junto com nós, com algumas pessoas da comunidade, a gente recorreu a essa decisão, mas a juíza inocentou os réus e as 3 empresas por falta de crime, né, por falta de provas, quer dizer. Se 20 vidas que foram ceifadas no dia 5 de novembro e mais 85 somente da minha comunidade nesses 10 anos, e toda essa destruição do meio ambiente, né, de toda essa cadeia que vai até o Espírito Santo, aliás, vai até mais que o Espírito Santo, né, a lama chegou até Abrolhos. Não é prova suficiente, né, eu não sei o que é. E a Justiça não tem feito nada para se posicionar, para mudar de opinião, para mudar de decisão, né? A gente teve, agora recente, uma conquista que para a gente tem um valor muito grande, porque para mim a indenização ela não é somente financeira, até mesmo porque nesses 10 anos a minha família ainda não recebeu nenhum tipo de indenização, mas ela vai muito além, né? Para que mais Marianas não aconteça, para que Brumadinho não aconteça, a gente precisa dessa punição. Porque ficou claro nesse processo que para a mineração, falar que vai desembolsar não sei quantos bilhões, é simples, porque não sai dos cofres dela, né? Sai dos... Nossa, fugiu a palavra. Não somente dos acionistas, mas sai do seguro, né? Se a gente for seguir todo esse processo e fazer uma análise, não saiu do caixa da mineração. As indenizações que foram pagas, esses processos, né? Está saindo do seguro. Então, assim, financeiramente, eles nunca vão aprender. E, se não for por meio da punição, de ver alguém preso, nem que seja por pouco tempo, mas, né, passar por esse processo, eu acho que só assim a gente vai conseguir mudar esse cenário de destruição. Porque a gente precisa da mineração, a gente precisa do minério, precisamos, até um certo ponto. Mas não essa mineração que mata, não essa mineração predatória. E esse projeto a longo prazo, ele diz tudo. Todo esse processo que a Samarco, a Vale e a BHP não aprendeu com os crimes, que os governos não aprenderam com o crime, que o sistema como todo não aprendeu com o crime. Porque foram licenças, eu digo fraudulenta e eu digo com propriedade, né, Flora? Porque a condução do processo dentro do município de Mariana, dentro do CODEMA, que é um órgão ambiental, e dentro do COMPAT, que é o órgão de patrimônio, foi totalmente fraudulenta para beneficiar a mineração, né? A comunidade de Bento ela não foi ouvida nesse processo, e quando vai para a segunda instância, quando chega a BH no Copan, né? Copan, principalmente depois, né, dessa coisa do rejeito que teve, a gente vê que é o dinheiro, é o lucro acima da vida e acima das pessoas. Fechar. É só essas últimas imagens para explicar um pouco mais, assim, que agora, então, é essa ampliação das atividades da Samarco no mesmo complexo germano, onde, né, rompeu a barragem de Fundão, mas agora com pilhas de rejeito. Então, não pode mais as barragens, eles usam estruturas que ainda não têm legislação, né, no país sobre, e são pilhas de mais de 200 metros. Né? Então, aí só um comparativo, as pilhas estão em cima de Bento Rodrigues e de Camargos. Né? Eu acho que o mapa anterior mostra isso, que são as 2 localidades, as primeiras, né, atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. E terminar, eu acho... A metragem da pilha, só para as pessoas terem noção. São mais de 200 metros. Né? A gente tem ainda esses comparativos, enfim, que foram construídos pelo nosso grupo também para ajudar nessas discussões, né, para tentar, enfim, sensibilizar também os conselheiros municipais
mas esse projeto de longo prazo já teve licença estadual, né? Então, que agora, no momento, a gente está com uma ação popular, né, que foi instaurada, e aguardando manifestação do Ministério Público Federal e da juíza, né, que está correndo na instância federal. E aí, só para terminar mesmo, né, com algumas imagens do... Você quer falar do ato? Né, Essas imagens foram do ato dos 10 anos do crime, né, com o apoio da assessoria técnica e do Conterra, onde a gente fez algumas demarcações dentro do território. É sempre um momento muito forte, mas também um momento muito importante para que não caia, né, no esquecimento, para que as pessoas, porque a gente tem memória muito curta. Então, só quem está passando pelo problema só sabe, né, a dor onde toca. Então, a gente precisa de mostrar para o mundo que o crime ele não aconteceu somente no dia 5 e que ele não se findou, né, no dia 5. Né? Tem 10 anos do crime e a gente sabe que vem mais muitos anos pela frente, até porque o reassentamento, o terreno onde a gente escolheu, um dos motivos era por não ter mineração próxima, e hoje a gente tem que conviver de novo com a Samarco, próximo do território, com a pilha de rejeito, e também a Cedro, que chegou 3 anos depois do início das obras no terreno, com também pilhas de rejeito. Né? Então, aquelas fotos das casas, né, do reassentamento, embora são bem chamativas, né, porque são cores fortes, são construções novas, mas não representa lá, né, não representa felicidade, não tem representado o recomeço. Né? Porque, como eu disse, foram 83 pessoas que faleceram sem ter a oportunidade de adentrar, ou pessoas que adentraram para fazer o ato do velório. Então, a gente está longe de ter uma reparação justa, uma reparação integral e uma reparação que, de fato, seja o começo de um recomeço, né? De uma vida que está estagnada há 10 anos. É isso. Obrigada. Posso só falar do QR Code? Só para explicar que a gente colocou esse QR Code porque é um abaixo-assinado para compor essa ação popular, né, que foi instaurada. Então, se vocês puderem apoiar e ajudar na assinatura pela proteção desses territórios, né, que foram atingidos e que estão novamente, enfim, sendo impactados pela mineração. Obrigada. Conseguiu? Obrigada, Flora e Mônica. Vou passar a palavra, então, para a professora Maria Dulce e para a Rani de Souza. Será que chega aqui? Deixa no final para a gente pegar o QR. Espera aí que eu vou só espalhar o milho aqui. Tá. Gente, boa tarde. Eu vou fazer uma contextualização aqui da pesquisa. A Rani vai estar apresentando os impactos, né, do tema o impacto das energias renováveis no Rio Grande do Norte, que é uma realidade de onde ela se implanta no Brasil inteiro, mas a gente particulariza aqui. Vou falar rapidamente desse contexto. Eu sou Dulce Bentes, professor do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu agradeço a Rodolfo e a Lisa o convite e a oportunidade de trazer o tema, de poder estar discutindo os impactos, né, no caso da infraestrutura elétrica, pelas renováveis, mas a gente está num diálogo aí e acabamos, acho que a mesa é muito bem feliz, né, na temática, porque os impactos da mineração, da barragens, né, os movimentos atingidos por barragens, por mineração e agora renováveis, elas já estão no mesmo território, né? E eu entro na universidade em 90, e desde 92 tenho uma atividade extensionista no nosso laboratório de habitação na arquitetura, num diálogo, a Lisa, esse grupo de extensão da universidade, com comunidades urbanas, num eixo que me liga hoje a uma área que não é urbana, metropolitana, como sempre trabalhei desde 92, com favelas, vilas, loteamentos irregulares, mas é o conflito fundiário, é o que me conecta em qualquer território. Esses impactos têm essas duas vertentes que foram colocadas aqui. Os impactos socioambientais, que Raíssa traz na cadeia produtiva dos materiais de construção. Não é? E os impactos fundiários estão conectados,
não é? E ele, que salta à vista, como eu disse, eu fui mais provocada pela realidade do que fiz uma escolha de adentrar no universo rural, não é? Porque, como eu disse, há 30 anos, é de 2019, o projeto do CNPq, que nós elaboramos, renovamos agora em 2023, a partir de uma colaboração que fiz com o SAR, que é o Serviço de Assistência Rural e Urbano, é um braço da Arquidiocese de Natal, que vem dos anos 60, tem trabalho de base e tem uma atuação muito forte, e foi fazer a cartografia social dos impactos das renováveis, que já estão há quase 20 anos, né? Nós estamos com mais 10 anos, 2009, né? No Rio Grande do Norte, mas que nós, eu confesso, em Natal e região metropolitana, nunca me dei conta da profundidade, da complexidade que estava acontecendo no Estado como um todo, da entrada das energias limpas. Eu tenho... recente, eu estive também na COP em Belém, já vinha de vários eventos de congresso no Brasil, a Bienal de Arquitetura, compartilhamos uma mesa, discutimos infraestrutura hídrica e elétrica, e a elétrica, quando a gente apresenta renováveis, é uma grande surpresa que energia limpa cause tudo isso, porque todo mundo tem a ideia, e na COP foi uma discussão mesmo fervorosa, porque tudo era falar contra a energia limpa, é como se você fosse a favor do combustíveis fósseis. Eu digo, tem um slogan que vem lá da Espanha, já porque eles já regularam, mas já passaram por isso, não sei se vocês já viram, que é assim, energia limpa, energia eólica, sim, renováveis. Energias renováveis, sim, mas não assim. Né? Porque por lá, pela Alemanha, pela Austrália, já passaram e já regularam. Quem foi que abriu as portas de implantar essa infraestrutura sem nenhuma regulação? Quem dita onde vai se implantar são as empresas. O Brasil e o Sul, né? O Sul global está aí. As zonas de sacrifício. É assim mesmo, né? Tem a Maristela Sbampa, né, que é a socióloga argentina, faz bem essa pontuação. Os territórios de sacrifício. Então, a regulação eu comecei estudando pequenos municípios em 2019. O município está com o plano diretor lá da campanha do plano diretor participativo do Ministério da Cidade, 2006. Então, o município dá uma carta formal, é um papel assim, ó, maiorzinho, que é A4, nada consta, pode seguir. A empresa pega esse documento, vai para o órgão estadual, o IDEMA, que faz o licenciamento. Na legislação, ela foi caracterizada como de baixo impacto, então ela não é obrigada a fazer EIA-RIMA, e quando ela chega para o licenciamento, já houve o leilão, e quando ela candidatou o leilão, ela já fez a conversa lote a lote para configurar glebas onde vão se instalar os empreendimentos, que eles chamam de parques eólicos. E quem diz não é parque porque não é área de diversão, é uma grande área bastante conflituosa pela maneira como ela está sendo implantada. É a escala e a falta de regulação para dizer onde implantar de uma maneira que não afete os assentamentos rurais, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, o patrimônio arqueológico, uma região do semiárido. A Caatinga está sendo devastada, e agora o PL da devastação vem para facilitar ainda mais esse tipo de implantação sem critério. Resultado, você tem uma disseminação desses empreendimentos eólicos que geram aí eu vou particularizar, porque a Rani vai dar um panorama mais amplo na questão fundiária. Ela desterritorializa as comunidades, como fez a barragem, como fizeram as represas, a gente viu na COP, né? O movimento dos atingidos por represa, o MAR também tem até a mesma sigla, né? O MAR do movimento dos atingidos pelas renováveis, que a gente está trabalhando em conjunto com várias organizações que estão, Lisa, é um movimento novo, mas que já se articula no sentido de fazer. Mas aí vem o segundo problema. Aí não tem diálogo, o Estado ele não abre. Temos vários conselhos, tivemos até a reunião no Consórcio Nordeste, na COP, e ele perguntava, nós queremos alternativas. E a FETARN, o pessoal da CUT, a gente estava numa programação da CUT, disse,
abra os canais que nós já temos constituído de diálogo para a gente construir a saída. Não tem uma saída individual, vamos fazer isso, né? Como que nós vamos regular? E agora, mais sério ainda, para não né, satisfeito, nós temos uma produção de energia muito acima do que nós já não produz para o Sudeste, né? Quer dizer, o Rio Grande do Norte já é mais do que autossuficiente, já tem uma produção maior do que ela é capaz de transmitir. Então, você passa pelas regiões e vê agora, tem uma obrigação de desligar, porque, senão, ele dá um plus, né, e dá o apagão. Então, tem que fazer essa regulação. E agora é o licenciamento no mar. Eu não vim para cá ontem, porque ontem houve um movimento, um ato em Ponta do Mel, que é uma das áreas do litoral do Rio Grande do Norte, onde faz parte de Touros até o Ceará saindo. É um paredão de áreas que já estão sinalizadas de interesse para os empreendimentos no mar. E eles já licenciaram, sem a consulta prévia livre informada, que é né, pela Convenção 69, é a obrigação fazer as comunidades pesqueiras. Eu estava ouvindo as marisqueiras aqui, mandei até para o pessoal de lá, que é um movimento que se articula, né, a gente está trabalhando fortemente com essas comunidades. No mar, já foi aprovado uma área piloto, né, tem o Senai, eles vão implantar as eólicas no mar como experimental. Em Areia Branca, onde tem um porto-ilha, e o pessoal da UFERSA, que é a Federal do Semiárido, e o Centro de Direitos Humanos, CDRH, de lá, eles fizeram uma grande mobilização, os pescadores, né, das colônias de pescadores, e nós estamos trabalhando nas cartografias do mar, que é o uso no mar, para poder disputar e dizer onde vocês vão colocar. A pesca artesanal acontece assim. Ou seja, mar e terra, e esse mar ele se conecta à terra com infraestruturas que tem que transmitir para a terra, né? Então, é impacto na terra, é impacto no mar, né? E isso não repercute em nada para as comunidades. Se paga energia cara e se anda no escuro. Nada, nenhum benefício significativo, fora as pequenas, aí vocês mostraram bem as questões que eles mostram na mídia. A gente faz um curso, a gente fez um museu, sabe? Mas, frente aos impactos, é uma coisa impressionante. Então, assim, eu fiquei muito motivada assim, de poder compartilhar, porque eu disse, gente, sempre que tiver esses eventos, a gente tem que dar, porque as pessoas, assim como eu pensei também, energia limpa, imagina se isso vai causar impacto. Mas, quando você adentra nos territórios, aí eu vou passar para a Rani dar uma noção melhor do que acontece e reforçar isso. A gente está diante num momento muito grave, eu digo, com relação... Aí eu vou fazer uma ponte com o nosso evento, só para passar para a Rani, que é a questão do habitat. Eu fico vendo a mobilidade que essa comunidade está, porque ela não aguenta ficar. É o ruído daquelas, aí vem esse impacto, vai falar, e essa população ela está saindo, ou desterritorializa dentro, porque ela perde o modo de vida, você vai ver, ela perde o modo de vida dentro da terra dela, ou ela sai porque ela não aguenta. Então, você tem uma mobilidade e pensar o que é que vai ser, né, nessa reconfiguração provocada por esse tipo, né, esse modelo de implantação dessas energias renováveis nos nossos territórios, né, que já difere muito do que está acontecendo na Europa em termos de regulação. Né? Obrigada. Eu vou passar para você. Oi. Boa tarde, né, já. Eu sou Rani, gostaria de compartilhar com vocês que eu também faço parte do Grupo Seridó Vivo, que foi uma organização que eu, junto com alguns amigos moradores da região Seridó, lá no Rio Grande do Norte, também pesquisadores, montamos e atuamos no movimento social mesmo, junto às comunidades, fazendo denúncias, fazendo algumas proposições que, ao final, vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, a gente trouxe mais um resumo, porque a gente entendeu que, como é um evento, né, de abrangência nacional, talvez a gente encontrasse pessoas que não entendessem, que não soubessem ainda dessa questão dos impactos. Então, a gente trouxe um resumo e realmente um panorama assim, de como aconteceu e acontece no Rio Grande do Norte, para que vocês tenham uma noção do que a gente está passando. Né? Então, a gente não aprofundou nenhum ponto, mas trouxe realmente uma visão mais geral. Para começar, em 2001, o
o governo federal, né, fez o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, e ele mostrou que o Nordeste tinha mais de 50% do potencial de geração de energia eólica. Naquela época, a gente ainda não tinha esse debate sobre transição energética, né, Agenda 2030, essas coisas. Então, a questão era muito uma questão de segurança energética. 2001, né, quem é mais velhinho lembra que teve racionamento de energia, a gente passou por uma crise energética bem forte. E isso acelerou esse processo. E, na época, foram criados alguns programas, políticas públicas, para fomentar a produção de energia eólica naquela época, né? Então, o Nordeste já se destacava por causa desse potencial. Dentro do Nordeste, o Rio Grande do Norte era um dos estados que tinha maior potencial, e esse aqui é o Atlas Eólico que o estado do Rio Grande do Norte fez já em 2003. No Nordeste, o Rio Grande do Norte, o Ceará e a Bahia fizeram esses Atlas também nesse mesmo período. Ceará em 2000, antes do Atlas brasileiro, e a Bahia em 2002. E aqui nós temos acho que aqui tem a Luizinha, né? 3 regiões, né, que eram com alto potencial, né, para produção. A minha região é essa aqui, é o Seridó e tudo isso. E essa areazinha que está mais vermelha, né, que é a área com maior potencial, é o que a gente chama de Serra de Santana, é uma microrregião, é uma serra, isso aqui é uma grande serra. E a chã da serra, como a gente fala, né, que é o topo, ela tem uma área muito grande e plana. Então, as pessoas se instalaram lá. E tem 7 municípios nessa região da Serra de Santana. Então, quando a gente fala Serra de Santana, a gente está falando de todos esses municípios. Tem uma área rural muito grande, e a área rural de todos esses municípios são conectadas. Assim, você vai andando pela zona rural, você vai passando por todos os municípios. E essa foi, na minha região, a primeira localidade a receber esses empreendimentos em 2012, mais ou menos 2010. Esse aqui é na minha cidade. Essa foto é de 2022, mas eu trouxe para mostrar para vocês como funciona a instalação de uma usina dessa numa serra, né? Aqui, você vê que lá a gente tem uma cadeia de serras, né, que é Borborema. Ó, tem essas explicações da geografia que eu não entendo bem, mas as serras, elas são assim, uma cadeia de serras, né? Vocês conseguem ver aqui. Então, quando tem um topozinho desse, eles precisam planar, né? Então, o que eles fazem? Eles se explodem. Eles literalmente explodem as serras para poder planar e fazer uma estrutura de concreto, que é o que vai dar suporte àquele aerogerador, que é a torre, né, o catavento, como a gente conhece. Dá para ter uma dimensão, né, o tamanho do caminhão aqui. Isso aqui é só para uma base. Né? Aí aqui eu trouxe algumas outras fotos de como esses aerogeradores foram instalados. Aqui está escuro, mas vocês conseguem ver que aqui é uma residência. Então, aqui, ó, um aerogerador aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, o que aconteceu? Eles começaram a ser instalados muito próximos das residências. Que essa é uma das questões principais que a gente coloca, que a proximidade desses equipamentos junto às residências provoca uma série de impactos nessas residências, tanto na infraestrutura, com rachaduras, com coisas assim, tanto por causa das explosões, né, anteriores, quanto da rotação mesmo, porque esse equipamento é muito grande. Os primeiros têm 100 metros, mas hoje já tem com 150. Alguns mais recentes, a gente já soube que vão até ter 200 metros. Então, quanto maior a pá, maior, né, o impacto no tremor, né, da Terra, na vibração. Aqui foi um caso, por exemplo, e eu estava conversando com o Simone sobre a questão dos resíduos, né, que é uma preocupação que a gente tem também. Essa torre quebrou, uma pá caiu e bateu aqui, e ela ficou assim, né, com esse amassado. Esse aqui são guindastes das empresas. A gente foi lá 3 meses depois e ela estava desse mesmo jeito. Nem eles sabiam como tirar a torre e como destinar. Eles não sabiam. Recentemente, a gente soube que foi retirada, foi substituída, né, no caso. E aqui, não dá para ver nessa foto, mas tem casa bem pertinho aqui, sabe? E as pessoas falando, quando a gente visitou, né? Eu fiquei com medo. Se tivesse caído em cima de mim, eu passo por essa estrada para deixar meu filho na escola, a gente passa por ali para acessar um poço, para pegar água. E a questão da segurança física mesmo, a integridade mesmo, é uma preocupação muito grande, um medo que as comunidades têm. Aqui é um parque, uma usina, né, solar. Esse aqui é o de Mendubim, não é na minha região, mas é lá no Rio Grande do Norte, a sua, é um dos maiores. E isso aqui antes, gente, tudo era caatinga. Caatinga, assim, preservada mesmo, sabe? Bem produtivo nessa área, tem muitas pessoas morando na zona rural e que vivem de maneira sustentável, viviam, né, de maneira sustentável com a caatinga. Nessa região aqui, a gente fez uma visita ano passado, em junho, acho que foi em junho, na mesa de diálogos. E tinha boa parte, não é exatamente esse projeto, mas é próximo.
uma boa parte da caatinga assim, preservada, e a gente achou lindo, porque a caatinga daqui é diferente da minha região, que é a minha região é mais seca. Mas, descendo um pouquinho no estado, é mais seca. E quando a gente foi assim, 4 meses depois, não tinha mais nada, era um deserto. Era um deserto. E o pessoal estava terminando de implantar as placas. Aqui é uma comunidade na cidade que se chama Santana do Matos. Tem uma usina, que aí eu não consegui, essa foto eu peguei de uma colega minha que tinha, porque eu queria mesmo mostrar o açude, que eu não estou sabendo se a usina fica para cá ou para cá. Mas o que acontece? A Mercedes, que é aquela empresa de fábrica de automóveis, né? Tem uma usina solar aqui, próximo dessa comunidade, e aí eles não fizeram, como nunca fazem, a questão da retenção da água, né, do escoamento da água da chuva, que eu acho que o povo pensa que lá não chove, né? Não chove nunca. E o que aconteceu? Quando choveu, o açude que a comunidade utilizava foi soterrado e foi contaminado a água, porque na questão da usina solar, além de fazer o desmatamento, ainda é feita uma escavação na terra, né, para tirar aquele solo superficial, e ainda envenena, bota veneno que é para não crescer mato, né, para não. Então essa água que a comunidade utilizava para tudo, para cozinhar, para lavar roupa, enfim, para tudo, até para lazer também, foi contaminada e as pessoas não conseguem usar. Uma comunidade muito pequena e que já estão numa situação que eles vão ter que sair de lá porque não tem mais como permanecer. Atualmente eles são abastecidos por carro-pipa pago pela empresa. E reclamam que ainda é difícil eles manterem as agendas de entrega, né, de água. Aqui eu trouxe a área da Serra de Santana. Aqui, esses pontinhos pretos são sítios arqueológicos. Essa área roxinha, né, aqui também é roxinha, são assentamentos rurais. E essa área verde é a área, que é a minha área de pesquisa, que é a comunidade quilombola de Macambira. Esses pontinhos vermelhos são aerogeradores. Os azuis não dá para ver, que a usina fotovoltaica são projetos, aqui ainda não tem. Mas esses aerogeradores já estão instalados. Então, vocês conseguem ver como eles se entranham, né, no território. E assim, não tem área de produção, área de vida. Fica uma coisa só. É a casa aqui, uma casa aqui, o aerogerador de um lado, o aerogerador do outro. Inclusive, uma casa que ficava bem nesse meio aqui, foi o que, naquela visita que a gente fez, a professora Dulce, junto com a professora Bianca, foram fazer as medições de ruído, verificaram que a pessoa abandonou a casa, ela não aguentou mais morar, e ela abandonou a casa e foi embora para outro lugar. E isso acontece muito, tem acontecido muito. Muitas pessoas têm resistido, né, têm permanecido, mas a gente entende que é muito difícil, né, porque o problema principal da saída das pessoas é o ruído. Então, aqui alguns impactos, né? Saberes tradicionais, nosso patrimônio material. Aqui eu botei uma foto representando a comunidade da pesca, porque na área litoral também tem muitas usinas eólicas. A produtividade diminui, todo mundo relata que a produtividade diminuiu, porque também devido ao desmatamento, né? Os insetos polinizadores, abelhas, morcego, tudo vai embora, passarinho. Aqui, na Serra de Santana, era um grande polo de produção de castanha de caju. Isso se perdeu muito. Também devido à poeira que fica nas plantas, e elas não conseguem se desenvolver. E o que as comunidades também relatam é que, quanto mais próximo dos aerogeradores, menos crescem as plantas. A gente não tem uma explicação científica para isso, mas você fala assim, isso é a radiação, é porque tem radiação. A gente sabe que tem, mas ainda pelo menos não encontrei um estudo que mostrasse o porquê isso acontece. Então, impactos ao patrimônio biológico, né? Nós temos vários animais lá ameaçados de extinção também, que também sofrem com desmatamento, também são mortos durante esse processo, né? Porque o trator passa por cima de tudo. Nossos sítios arqueológicos, nós temos uma riqueza, centenas de sítios arqueológicos nessa região, datados de mais de 10 mil anos, assim como o companheiro falou aqui de Brasília, passamos pelo mesmo processo de retomada, né, dessa ancestralidade indígena, da qual eu também, né, faço parte. Então, é um patrimônio que tem o potencial de ser um parque nacional, por exemplo, mas que está diretamente ameaçado por um grande complexo eólico que vai abranger 8 municípios, 4 do Rio Grande do Norte e 4 da Paraíba, que vai passar muito perto, e a gente sabe como essas pinturas são sensíveis, né? Então, já teve casos de sítios arqueológicos aterrados, e a gente vai denunciando isso, vai mostrando. Aqui é uma tabela, vocês não vão conseguir ler, mas o que é importante é a aferição sonora. Isso foi de um processo judicial feito pela advogada lá de Currais, a doutora Vitória Lourenço, e aqui seria o tolerável, né, nas várias aferições que eles fizeram. E vocês veem que todas as aferições de ruído são maiores, né? E isso provoca uma situação de doença mesmo, assim, mental, física. As pessoas ficam com insônia, ansiedade, depressão. Os animais são muito afetados por isso, porque os relatos de aborto, os animais, até casos de animais que começaram a comer os filhotinhos, sabe?
os outros por causa do estresse muito grande, até se adaptar a todo um processo e a produtividade de leite, de tudo cai. Nós também temos várias áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da Caatinga, reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente já há alguns anos. Existe um mapa lá no site do Ministério mostrando as áreas. E essas áreas estão sobrepostas aos parques eólicos, às usinas eólicas. Aí aqui tem a questão dos conflitos fundiários, como o Dulce falou. Você quer falar um pouco sobre Serra do Mel ou a gente passa? Eu vou só registrar e deixar disponível a publicação, um caso de ação civil coletiva. É muito difícil, porque, como os arrendamentos são individuais, então, numa grande área de um empreendimento, você está descontente, mas eu estou feliz porque estou recebendo, você está descontente. Então, para a participação social, isso aqui é um campo de estudo. Você não consegue unidade para uma reação coletiva. Serra do Mel tem uma história, porque ela é uma forma de colonização, eles são vilas, têm associação, eles nasceram de um processo associativista. Então, eles estão divididos, eles aceitaram, eles nunca recusaram a entrada, e ele é um caso emblemático do conflito fundiário, e ele possibilitou aqueles que protestaram, né, quando houve mudança de empresa e a outra empresa não cumpriu. Então, eles que estavam todos de acordo com os empreendimentos, aqueles que ficaram prejudicados, resistiram e concordaram com a ação coletiva. A CUT, através da Secretaria de Direitos Humanos, apoiou a nível nacional. Esse caso a gente apresentou também agora na COP. Essa publicação está tão digital, eu compartilho com vocês, porque eu também estava no conflito fundiário, vi uma luz no final do túnel, porque ela possibilitou abrir os processos, que é onde você consegue entender o conflito fundiário. Por exemplo, a gente não tem uma pesquisa que um mestrando agora, eu espero que ele passe, que a seleção vai ser essa semana, mas é tipificar o conflito fundiário próprio do empreendimento das renováveis. Entende? Porque você tem outros conflitos fundiários na mesma região. Você tem agronegócio, você tem outras coisas. Mas tipificar como é que ela atua, como é que ela captura a terra, como o capital captura a terra neste modelo de implantação de empreendimento. Serra do Mel é um caso que nos dando conhecimento, possibilidade de adentrar, sabe, nessas particularidades. É só isso. Eu acabei não falando, que a gente está falando mais dos impactos socioambientais, mas essa questão do arrendamento da terra é crucial, por várias questões, né? Uma delas é que o proprietário, ou o pequeno produtor, seja quem for, quando ele arrenda a terra, ele normalmente acontece lá contratos muito assimétricos, com cláusulas com multas milionárias, e aí a gente tem todo o cenário do agricultor que não tem assessoria jurídica, que não entende o que está assinando, são contratos com 40 anos ou mais, com renovação automática, então ele meio que não tem escolha. O assédio, assim como acontece com os outros empreendimentos, é muito grande, de estar lá gente advogado todo dia na casa da pessoa, perturbando até ele assinar, e às vezes as pessoas acham assim, mas quem tem uma torre dessa, pegou uma torre dessa, ganha muito dinheiro. Então, a gente tem casos de pessoas que recebem R$2.000 por ano para o arrendamento. E isso não é uma pessoa ou outra, não é a maioria. Quando é um latifundiário, que a torre cai dentro do latifúndio, inclusive no meu estudo de caso, isso foi motivo de um outro conflito, porque o latifundiário tomou posse, se apossou, né, invadiu, na verdade, uma parte do território quilombola, porque ele sabia que ia chegar os aerogeradores, né, e ele queria que ficasse na terra dele, ele tinha essa informação, né, e aí houve conflito com reintegração de posse, né, de terra, conflito com ameaça de morte, polícia, foi uma coisa assim bem pesada que a comunidade precisou passar, já originária dessa questão. Então, se você mora num terreno, né, se na sua terra cai um aerogerador, você aceitou, primeiro que tem essa condição que é injusta, né, é muito assimétrica e injusta. Segundo, você fica com os impactos, né? O problema maior é quem não caiu nem o aerogerador na terra, que é vizinho, porque as terras são pequenas dos agricultores, né? São pequenos lotes. Então, não caiu na terra do seu vizinho, mas você sofre do mesmo jeito e você não tem nenhum retorno financeiro e gasta com remédio e gasta com tudo. Então, ainda tem um detalhe que quando ele arrenda, se ele arrenda mais ele pode arrendar 10%, 20%, mas eles não sabiam, e muitos arrendaram, ele perde a condição de agricultor, ele passa a ser arrendatário. E aí ele perde os direitos como agricultor rural.
Isso que o sindicato entrou, por quê? Porque foram lesados, eles não foram esclarecidos, né? Então, a ação trata também muito dessa questão, para que eles possam recuperar a condição e não perder os direitos como agricultor, né? Como trabalhador. Então, vou adiantar. Então, aqui a gente trouxe um pouco como o Estado, né? A mesa traz essa proposta de como o Estado nos vê, e aí esse aqui é o novo Atlas Eólico e Solar, e aqui é a parte do potencial eólico, vocês veem, aqui é a altura de 100 metros, 120, 150 e 200. Então, já tem tecnologia, né, de aerogerador de 200 metros, e a gente vê grande parte do território que é tomada por esse potencial e que certamente vai ser ocupada, aí, dependendo do contexto. Aqui é o estudo da energia solar, né? E aí é porque não tem muito contraste, mas essas áreas verdes e amarelas são as áreas de potencial, porque a ideia é eles colocarem aerogerador no topo das serras e os solares na parte plana. Aqui é a questão da eólica no mar, são os pedidos, né, de processo de licenciamento. Aqui é o litoral norte, nessa parte aqui, ó, desse xizinho a esse xizinho. E só no Rio Grande do Norte são 14 projetos, mais de 1.600 aerogeradores no mar, todos eles sobrepostos por áreas pesqueiras. Aqui, que é só um pontinho que a gente trouxe, é o atual mapa de solicitações de requerimento de pesquisa para mineração. Na minha cidade, que fica aqui mais ou menos, a gente começou esse ano a ser explorada ouro lá, e as comunidades já estão começando a sofrer os impactos da mineração de ouro a céu aberto, a primeira lá da região. E o Rio Grande do Norte, principalmente a minha região, como vocês veem aqui, tem um potencial enorme para a mineração. A gente também está com essa preocupação, ainda no começo, né, se apropriando disso. Aqui, para mostrar o apoio, né, do Estado, o Estado financiou, apoiou todos esses estudos, tanto os Atlas, quanto essas avaliações da infraestrutura para eólica offshore. Tipo, em 2022, isso foi feito com o apoio do Estado, do Rio Grande do Norte, e também o estudo para o Porto Indústria Verde, que a ideia é que seja produzida hidrogênio verde, também fábricas de baterias elétricas e carros elétricos em 2023. Então, se a gente tem regulamentação de nada, o governo do Estado já estava ali fazendo os estudos para dizer, olha, empresa, venha, pode vir, já está tudo pronto aqui. E aí a gente traz, assim, como base teórica, né, que é o que a gente discute quando tenta escrever, principalmente, Bringel e Sbampa, né, que fala sobre o extrativismo verde. Né? Vou ler rapidinho, está acabando já. Este novo acordo capitalista global, como caracteriza o Bringel e Sbampa, 2022, não efetiva a transição necessária e condena os países periféricos a se tornarem verdadeiras zonas de sacrifício, condecorando enquanto colonialismo energético esse processo de extração capitalista e, novamente, de apropriação de matérias-primas do sul global, minérios, água, terra, território, patrimônio arqueológico, culturas e modos de vida, biodiversidade. Agora com o subterfúgio de realizar a transição energética. Esse trecho é de um texto de Hofstadter na Bósnia. Hofstadter é pesquisadora, ela é do Sul, mas ela mora no Rio Grande do Norte e pesquisa, Rio Grande do Norte pioneira lá, nessa questão da eólica, e na Bósnia é de Santa Catarina. Então, a gente traz essa base teórica para entender que o extrativismo ele só mudou, né? Agora ele tem uma roupa verde, mas é o mesmo extrativismo de sempre. E a grande contradição, para finalizar, tem outra finalização, tem duas finalizações. A primeira é a contradição. Aí, que é, o RN lidera o desmatamento pelo segundo ano seguido esse ano para energias renováveis. O MapBiomas conseguiu fazer esse levantamento, foi muito importante para a gente. E que as energias renováveis são a segunda causa do desmatamento da Caatinga. Aí agora a gente vem para isso aqui. A Caatinga foi responsável por 48% da absorção bruta de carbono registrada no Brasil em 2022. Os estudos sobre a capacidade da Caatinga de sequestrar carbono têm avançado e têm mostrado que ela é mais eficiente do que qualquer outro bioma, apesar de estar numa área muito pequena do nosso território. Então, se a gente fosse pensar realmente em transição energética de verdade, a gente deveria estar pensando em preservar a Caatinga, não em desmatar mais. Né? Aqui são algumas proposições, eu vou passar, porque são coisas que a gente foi falando aqui ao longo da conversa, e também porque a gente já tem, são aquelas comuns a todo grande empreendimento. Aqui, resultado do nosso trabalho, e assim é a última finalização, do trabalho do Seridó Vivo, nós construímos 3 propostas de criação de unidade de conservação na região. Uma delas foi aprovada pelo ICMBio, entrou no plano de trabalho deles para os próximos anos. O trabalho agora é fazer sair do papel. Né? Essa unidade de conservação também vai sair agora, segundo promessas do governo estadual. Não é uma ideia originária nossa, mas a gente inclui em todas as nossas denúncias, fizemos pressão e conseguimos, e o IDEMA, que é o nosso órgão licenciador, reconheceu a nossa atuação para que essa unidade de conservação saísse. Aqui é uma área que é tanto o sítio arqueológico quanto o patrimônio
histórico, cultural nosso, que é o Cânion dos Apertados, é o nome. Aqui é o Rio Picuí, que passa, vem da Paraíba para a minha cidade. E, nessa área também, o Ministério Público Estadual recomendou a criação de uma unidade de conservação, também resultado das nossas denúncias. Então, a gente tem conseguido alguns avanços, né, muito voltada para essa questão da criação da unidade de conservação, que eu entendi, a gente foi entendendo que é mais fácil a gente... Então, vamos preservar, ao invés de a gente só bater, né, a gente traz as soluções. Uma das soluções seria essa. E a gente tem conseguido alguns avanços, muito poucos ainda, mas temos conseguido. Isso aqui também, as cartografias sociais, que aí não é trabalho nosso, mas a professora Dulce faz, o coletivo Cirandas tem feito com as pessoas, os pescadores, né, artesanais, povos do mar, para mostrar que esse território é ocupado, né, e que ele tem vida, que alguns até chamam maretório, né. A importância disso também é uma outra ação que os movimentos sociais têm feito no Rio Grande do Norte. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo. Obrigada. Eu acho que a mesa acabou usando o tempo exatamente como deveria, apesar do estar da hora. Eu acho que é importante a gente abrir o espaço para o debate. Vamos fazer a inscrição, acho que uma, né, um geral. Só lembrando que a primeira causa da Caatinga, você falou que o segundo, a causa de desmatamento da Caatinga está sendo a eólica, né? O primeiro é a produção de gipsita, que é o gesso no Brasil. Vamos abrir aqui. Rodolfo, o que mais? Cecília. Mais alguém? Como se chama? Wellington. Vamos lá. Oi. Oi, eu sou Rodolfo. Vou tentar ser breve. Eu fiz umas anotações aqui. Queria agradecer a mesa, impressionante as apresentações de vocês, uma tristeza. Infelizmente, a gente só está falando de desastre. Mas eu tenho sentido assim que, de fato, enquanto organização, né, representante da organização, acho que está fazendo sentido a ordem das atividades que a gente propôs, porque eu fiquei lembrando bastante da conferência de abertura, do que a professora Camila, o representante do MST, o Valmir, e o professor Rodolfo comentaram ontem, e hoje, com as duas mesas, essas discussões extremamente interessantes para a gente, da área da arquitetura, da construção. E aí eu vou tentar começar pela provocação que não lembro o nome dele, o participante colocou ontem, que a gente deu risada, né, da conciliação entre o agronegócio e a agricultura familiar. Vou relembrar a participação do professor Ariovaldo em 2015, quando ele disse que, naquele período, de 2003 a 2014, durante os dois governos Lula, primeiro governo Dilma, as grandes propriedades privadas tiveram um aumento de 100 milhões de hectares. Para mim, isso é a demonstração de que o agronegócio e a agricultura familiar podem se conciliar do ponto de vista do governo, do Estado. E aí a gente vem para esses outros setores que estão se territorializando, disputando, né, os territórios capitalistas, que eu achei que a senhora matou a charada. É isso, a gente extrai, mas a gente produz energia renovável no mesmo território. E aí fiquei pensando, bom, uma pena que a Rita de Cássia não esteja aqui, porque não vai ser pelo Conselho da Caixa que a gente vai conseguir qualquer avanço. Não vai. A gente não é bem-vindo lá,
e eles não estão dispostos a negociar nada do que está acontecendo, porque lá o que está sendo discutido é como que a gente consegue melhorar, sofisticar a produção de renda imobiliária. Acho que a fala inicial da Raíssa foi fundamental, por quê? Porque quando a gente entende a cadeia produtiva dos materiais de construção civil, a gente pode começar, como exemplo, pegando o PBQPH, ao Programa Brasileiro de Qualidade da Produção do Habitat, né? Que é nada mais, nada menos do que uma parceria, o selo de parceria financeira entre construtora e produtores de materiais de construção, que o cenário produtivo é exatamente esse. Só que não pode produzir casa de terra em comunidade quilombola. Vocês têm que produzir com os materiais que o selo certifica e que estão vindo desse desastre. Então, assim, para terminar, vou também retomar a fala do professor Ariovaldo na conferência de abertura de 2015. A gente precisa implantar um limite de propriedade da terra no Brasil. Não tem movimento social, não tem partido político de esquerda discutindo isso, nem para o ano que vem. E, para fechar, retomando o Osmarino Amâncio, que estava no colóquio em 2015, como que a gente resolve? Indo para os enfrentamentos, para os embates e para as greves. Eu acho que é isso. Oi, gente. Fundamental essa mesa, né? Eu acho que concordo, Rodolfo, que ficou muito bom o arranjo e acho que toca em pontos que são que tem que ser o debate daqui para frente, né? Quando a gente vai falar de áreas rurais na arquitetura, a gente não pode deixar de falar desses temas que foram trazidos aqui, porque senão a conversa fica solta, né? Fica um pouco, né, endógena, né? E a gente não consegue enxergar, né, do ponto de vista do método, do que a gente está falando. A gente está falando, né, de fato, dessa sobreposição da reprodução do capital sobre a reprodução da vida, né? E eu só queria lembrar, né, nesse sentido, até de pensar reflexões futuras, né? Eu estou terminando meu doutorado, que tem muito a ver com tudo que a gente vem debatendo aqui. E as unidades de conservação, as políticas ambientais, desde o seu princípio no Brasil e no mundo, né, elas vão ter também um papel fundamental na reprodução do capital, né? Existem pelo menos 15 grupos, 15 tipos diferentes de comunidades tradicionais que eu pude mapear no Brasil inteiro, que estão sofrendo, que sofreram, sobretudo na década de 70, 80, 90, com a criação de unidades de conservação para a proteção da natureza, né, daquela natureza que o Diegues vai trazer para a gente muito bem no seu livro, O Mito Moderno da Natureza Intocada, né, que é essa natureza ocidental, né, que não tem absolutamente nada a ver com a natureza com a qual se relacionam todos esses povos e toda a população, né, que vive, sobretudo nas áreas rurais, nas áreas comuns, os criadores comuns, né, do Brasil. E assim, é muito significativo, são as unidades de conservação, sobretudo aquelas unidades de conservação de uso restrito, né? Então, para a gente entender esse mecanismo, a gente tem que entrar assim, num meandro da política habitacional e tem que estudar, assim, que acaba passando batido, né? E a gente acaba, essa coisa do ICMBio, que apareceu mais cedo também, que o ICMBio, às vezes, o que aconteceu, que os caras estão contra a gente, né? Como assim? Né? E é fundamental para a gente entender. Hoje em dia, né, que vocês trouxeram a criação de unidade de conservação como uma solução, né, e, de fato, está sendo super interessante. Então, a gente consegue enxergar essa virada, né? Mas muito importante lembrar que a política ambiental foi expropriatória ao longo da história brasileira, né? Ela é a continuidade dos processos de cercamento, né?
Então, assim, enfim, está tudo relacionado. Adorei, gente. Parabéns, obrigada, viu? Uma boa tarde, meus cumprimentos e parabéns aí pelas falas. Eu quero perguntar para as pessoas que estão resgatando a memória lá do rompimento das barragens, vocês têm algum estudo, os movimentos sociais fizeram algum estudo, se saiu mais barato para as empresas deixar acontecer o rompimento e agora fazer as reparações? Porque já tem muitos anos, igual mais de 10 anos que vocês comentaram, as ações judiciais, e ainda está em processo ainda de pagamento das indenizações. E se as outras empresas, as próprias mineradoras que estão envolvidas e as outras que não aconteceram ainda desastres, se elas levaram como lição aprendida, ou ainda a questão continua, que é mais barato deixar acontecer e depois reparar? Obrigado. Opa. Primeiro, obrigado e parabéns pelas apresentações. Eu só queria fazer um comentário, porque eu participei recentemente da ida de um grupo, acompanhei da Brigada do MST e do MAB lá em Porto Alegre, nas enchentes recentes. E eu, ouvindo a palestra de vocês, são maravilhosas. Uma das referências que a gente utilizou para tentar interpretar foi o trabalho com Brumadinho, com o desastre da Vale. Mas o que ficou nítido para mim é ou nítido ou em dúvida, que como esses desastres, incluindo também os parques eólicos e de energia solar, os adversários são nítidos. Ou seja, você sabe que é Samarco, você sabe que é a empresa lá, a Mercedes-Benz, você sabe o adversário. Mas o processo de explicação e de revelação das causas é algo mais complexo, das linhas, das cadeias produtivas, é algo mais complexo. Enquanto que os eventos climáticos extremos é o inverso. As causas, praticamente todo mundo sabe. Os eventos que estão promovendo os eventos climáticos extremos. Mas a identificação dos adversários é mais difícil, até para os movimentos sociais. E o que me chama a atenção nesse processo todo é como que a gente vem discutindo sobre meio ambiente há muito tempo, a necessidade de mudar a mentalidade das pessoas, mas o que mobiliza é quando se interrompe a reprodução social das comunidades, quando ameaça a vida. Quer dizer, o que mobiliza a mudança social é a ameaça à vida, e aí mobiliza. Quer dizer, isso está lá no velho Marx, de que é a necessidade econômica de sobrevivência que é promotora de revoluções, de mudanças. Então, talvez, nesse cenário de apocalíptico que a gente vive, talvez seja a sementezinha da mudança, do início da mudança. Só para trazer um tom de otimismo, porque eu acho que a gente precisa um pouco de esperança no universo de terror. Acho que não foram tantas perguntas, eu vou passar já, acho que foi a pergunta do Wellington, né? Sim, por favor. Bom dia, Daiane, sou da Bahia, né, da UFBA, e trabalho com comunidades, faço parte da comunidade também, lá na cidade do interior da Bahia, Feira de Santana. E não questionamento, mas vou na mesma ideia dele da esperança ou da possibilidade de uma mudança. Eu acompanhei uma comunidade em Brotas de Macaúbas, que é depois da Chapada Diamantina, Chapada Diamantina, nossa lá. E foi quando começou a se instalar os parques, né, as torres. E criou-se no imaginário da população, da comunidade, que era algo positivo. Então, assim, que era algo que elas iriam ter um retorno financeiro, que a comunidade... Então, assim, a comunidade toda criou-se essa expectativa, e existia essa expectativa. E aí eu fiquei pensando, depois do que ela trouxe, né? Imagine comunidades que não têm uma articulação social, que não tem uma associação, que não tem quem as defenda. Né? Como
é tão difícil, como a gente pode também, como universidade, chegar a esses lugares tão distantes. Então, eu fui para lá a convite da prefeitura para fazer um trabalho em comunidades mais rurais para habitação, e aí eu fiz essa visita nessa comunidade específica, e assim, o otimismo, a esperança daqueles parques chegando, daquelas torres que iriam trazer recurso, que ia trazer dinheiro, que ia trazer progresso para elas, era enorme. E depois, eu voltando, eu vi que não, que aí caracteriza igual, a mesma coisa. O que ela retratou aqui é o que acontece lá. E assim, eu fico pensando, né, e naquelas outras que também ainda estão nesse otimismo, estão ainda achando que essa mudança, né, o que vai chegar vai ser algo bom, né? Como a gente, como universidade, pode estar ajudando também a chegar nesses lugares tão mais remotos. Sim. Obrigada, pessoal. Eu vou passar, então, a palavra para vocês, para a gente fazer uma última rodada. Acho que tiveram 2 questões, né? E a gente finaliza. Ixi. Olha o milho aí, gente. Bom, a empresa Samarco, antes do crime, ela tinha o costume de fazer censos na comunidade, né? Então, eles sabiam tudo que a gente tinha, de como eram feitas, né, as casas e tudo. E, se eu não me engano, foi em 2014 que foi feito o último censo, eles até fizeram uma cartilha. A gente tem uma cópia dessa cartilha, e nessa cartilha falava que, caso a barragem rompesse, até o número de pessoas que morreriam. Eles só não tinham ciência de que esse possível, né, rompimento chegaria ao mar, né? Nesse estudo que eles fizeram, é como se somente a comunidade de Bento que fosse totalmente destruída. E quando a gente para analisar o crime da barragem de Fundão e o crime de Brumadinho, é como se as empresas mineradoras seguissem um protocolo, né? Eles sabem que a barragem está com problema, eles sabem o que precisa ser feito e simplesmente não fazem. Eu falo isso por quê? Porque há 2 anos atrás eu participei de um seminário em Brumadinho, onde o delegado que estava investigando o caso, o Campidelli, de sobrenome Campidelli, ele fez todo o processo do histórico, né? Das conversas que teve entre os diretores, né? Entre quem tinha esse poder de decidir, de fazer alguma coisa, essas trocas de e-mail, a compra dos laudos técnicos, né? Que teve a empresa que não quis, aí teve a outra que falsificou um laudo técnico atestando a estabilidade da barragem. E quando a gente pensa, volta para Mariana, é o mesmo protocolo. Houve as trocas de e-mail, houve os alertas do que estava acontecendo com a barragem e as empresas contratadas alertando no que precisava ser feito. E simplesmente deixaram acontecer. Então, eu vejo que é um protocolo mesmo que a empresa segue antes do rompimento, depois quando rompe, e também quando tenta fazer a reparação. O processo de Mariana é o mesmo do processo de Brumadinho. Brumadinho, agora eles vão começar em janeiro, né, as oitivas das testemunhas, que o processo criminal lá ainda não teve uma decisão definitiva, mas os modos operantes são os mesmos, independente de qual área, qual situação que o empreendimento está. Não só assim para complementar, né, e agradecer, claro, todas as colocações, assim, as perguntas. Acho que é isso que a Mônica falou, assim, sem dúvida, as empresas sabiam, assim, né, com todos os levantamentos que fizeram, e por isso que dá tanta indignação não ter sido tipificado, né, como crime, porque foi um alteamento da barragem em desconformidade com a legislação. E se aprenderam com a lição? Definitivamente não, né? E porque sabem que tem o poder público, né, junto, e que tem muita gente da sociedade civil, porque a gente acontece que existe uma dependência, né, da mineração. Então, logo depois do rompimento, as manifestações que tomaram as ruas foram "Somos Todos Samarco", né? Volta Samarco.
Então, rapidamente, a Samarco voltou a operar. E essa expansão, acho que, né, do projeto de longo prazo com pilhas de rejeito, sendo que não tem uma legislação de 200 metros, né, a gente sabendo, já, né, tendo ideia, e aí dialogando um pouco, né, com a colocação sobre os impactos ambientais, né, a gente analisando o EIA-RIMA, a gente vê que o EIA-RIMA, por exemplo, é gigante, então tem detalhadamente toda a fauna e a flora, mas não teve escuta da comunidade de Bento Rodrigues. E aí eles alegam que porque Bento Rodrigues tinha sido, né, enfim, seria reassentada, então como se não existisse. Tirou do mapa Bento Rodrigues, né, sendo que as comunidades seguem ali, né, se apropriando, e o reassentamento é muito próximo. Então, o próprio reassentamento é, né, impactado pelas pilhas de rejeito. Então, acho que, assim, só para também fechar, né, e colocar isso da esperança, foi até uma inclusão que a gente fez ontem à noite, o último slide, mostrando algumas imagens do dia 5, né, dos 10 anos, da gente no território, né, e fazendo, né, apoiando a luta da comunidade pela apropriação dos territórios de origem, foi um pouco para também trazer essa esperança, assim, que a gente terminar com aquele projeto longo prazo, dá um desespero. A gente falou, não, vamos, né, assim, deixar claro que a gente está junto, assim, eu acho que é isso, reforçar, né, o papel da universidade pública, socialmente referenciada. E não sei se a Mônica lembrou de apresentar isso, né, quando ela estava se apresentando, tem 10 anos, a Mônica se formou em Direito. A Mônica entrou num curso de Direito porque falou que eu quero garantir o direito, né, da minha comunidade. E é por mais Mônicas dentro da universidade, né? Agora a gente quer que ela faça o mestrado em Turismo e Patrimônio, que é um programa que a gente tem lá. Mas é isso, mais uma vez, assim, agradecer, né, a organização pela oportunidade, né, de estar aqui. Oi. Em relação à criação das unidades de conservação, a gente tem esse cuidado, né? A gente entende como acontece todo o processo, então as nossas propostas são sempre tipos de unidade de conservação que as pessoas possam permanecer, que senão não faz sentido para a gente também, né? Então essas que a gente propôs são assim, são mais flexíveis. Em relação à pergunta que foi feita para as meninas, mas que também para a gente acontece, é mais barato deixar acontecer? É mais barato deixar acontecer, porque a indenização que a gente soube até hoje, a maior que teve, que uma pessoa conseguiu ganhar um processo por danos morais por causa do ruído, foi de R$50 mil. Então, o que um aerogerador desse promove de lucro para a empresa são bilhões. Então, é bem mais barato deixar acontecer, e por isso também que as regulamentações não foram feitas, por isso que as coisas acontecem de qualquer jeito, porque qualquer restrição vai diminuir a quantidade de aerogerador, vai diminuir a produção, vai diminuir o lucro, né? Então, o Estado, a empresa, está todo mundo junto para o enriquecimento, assim, para o aumento do capital. A gente está isolado assim, na outra ponta. Até alguns órgãos assim que a gente procura, a gente pode encontrar uma pessoa ou outra dentro daquele órgão que tenta fazer um trabalho como deveria, mas as instituições elas estão a favor do capital. Isso é uma coisa que a gente não tem como negar. E, por isso me deixou desesperançosa. A professora estava falando de esperança. Eu sou muito realista para ser muito esperançosa. Mas eu entendo também que, se a gente não fizer nada, a coisa vai ser pior ainda. Então, eu vou nessa perspectiva, é o menos pior, sabe? Eu vou assim, e a gente vai trabalhando e vai tentando diminuir o ruído, o mal, né? Em relação à narrativa de desenvolvimento, mesma coisa que acontece lá no Rio Grande do Norte e em outros estados. A empresa chega prometendo emprego, desenvolvimento, dinamização da economia local. Vários estudos já mostraram que isso não acontece, que, quando acontece alguma dinamização, aumento de arrecadação de tributo e aumento de emprego, é temporário. É só no período da construção, depois fica só manutenção, serviço muito pouco, arrecadação de tributo muito pouco, e os impactos permanentes, né? Então, nas comunidades que já foram atingidas, o que a gente tenta buscar é que as comunidades que os impactos sejam mitigados, aqueles que podem ser mitigados, né? Que elas sejam compensadas, né, minimamente, porque não tem mais o que fazer, enfim, não tem para onde ir. Porém, as empresas também estão usando a compensação para abafar os conflitos. Então, em muitas organizações, em muitas comunidades, desculpem, acontece de as lideranças serem cooptadas. Isso acontece em todas, né? Mas, assim, lá na minha área de estudo mesmo, a presidência da associação recebeu algumas compensações, e antes eles se colocavam no conflito, cobrando e tal. A partir do momento que receberam compensações, eles se calaram.
E aí começaram a trocar a narrativa, né? Antes era do conflito, do embate, e agora não, mas a empresa tem ajudado, a empresa deu isso, deu aquele, deu um museu, reformou a associação, reformou a casa do presidente, deu uma casa de farinha que emprega 30 pessoas para uma comunidade de mais de 1.000. Então, isso gera ainda mais conflito dentro da comunidade, mas é uma coisa, é um direito, né? A compensação é direito. O que é a universidade, eu acho... Gente, eu estou com uma tosse amostrada. Quando eu preciso... Quando eu preciso, ela aparece. Quando não precisa, ela aparece. Então, o papel, acredito que das organizações, da gente que é comunidade também, né, da universidade, é mostrar para essas pessoas que a gente está nesse nível do debate lá no Seridó, né, que a compensação é um direito e que ela não tira o conflito. Não é porque você teve uma compensação que você vai parar de reclamar, de lutar, não. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Que a empresa não está sendo boazinha, a gente fala assim, ó, a empresa mente, que a comunidade mesmo sabe, né? Tudo que vem dessa empresa é mentira, o povo diz, porque já sabe da índole, né? Em relação às comunidades que ainda não receberam os empreendimentos, ele fica brincando assim, tem que levar a palavra, né? Tem que chegar lá e dizer o que vai acontecer, fazer intercâmbios, funciona muito, sabe? Você pegar uma comunidade que ainda não recebeu, levar para uma comunidade que já tem, porque quando eles vêm às vezes a gente até mesmo falando, as pessoas, não é assim não, mas leve para passar 2 dias numa comunidade impactada, aí as pessoas realmente vêm, e elas entenderem também que elas têm como se recusar. Tanto a prefeitura pode não dar autorização, quanto as comunidades, aqueles que têm propriedade, né, de terra, podem se recusar a receber, eles não são obrigados a autorizar. Estou falando de aerogerador, porque quando a gente fala de linha de transmissão, aí é outra história. Subestação é outra história, porque tem utilidade pública, as pessoas não têm poder de negociação, e é muito complicado, porque o aerogerador é uma parte da estrutura, né, mas tem todas outras estruturas que fazem parte desse processo de geração de energia. Então, são esses comentários que tenho para fazer. Agradeço mais uma vez pelo convite e pelo tempo de vocês. Acho que Rani respondeu. Como já decorreu um tempo, agora as pessoas já sabem que efeitos tem. Então, essa maravilha de que vai trazer benefícios, que vai ser bom, já as próprias experiências que já estão em campo já estão fazendo o contraponto para quem está recebendo. Porque, quando começou, tudo era uma perspectiva de que ia melhorar, que ia ter aquela renda, né? Então, de fato, as empresas prometem muito e conseguem, porque é no lote, é no individual que ela negocia a terra, né? Não é no coletivo. Então, isso tem muitos cenários, né? Vamos dizer assim, no campo. No caso, ela falou da compensação. Tem comunidades, o caso Serra do Mel mostrou isso também, que eles estão também discutindo, a pesca fala isso também, eu não quero compensação, embora tenha direito, eu quero uma indenização. Porque não é que eu compenso, é porque eu perdi a terra. Serra do Mel, eles colocaram num dos lotes, eles negociaram a infraestrutura da subestação. Aí, não vai ter problema nenhum, tá certo? Você vai plantar caju do mesmo, a área de caju cultura lá. Você vai plantar caju, aqui vai ficar umas torres, e a gente vai conviver, você vai plantar nos corredores. Beleza. Aí, dou a terra toda, né? A parte dá para instalar. Para instalar, ele tem que passar 3 meses sem acessar o lote. Ele disse que com 2 semanas a terra já ficava estéril, que ele tinha que entrar para manejar a terra. Então, tem que esperar 3 meses. Com 3 meses, a terra já estava com esse problema. Não pouco, botaram a infraestrutura e colocaram placas solares, que aquece horrores, não nasce nada. Perdeu a terra. Essa reparação de dano é para indenizar e não é nem compensar. Você entende? Então, tem muitos casos, realmente, são muitos desdobramentos. Eu ia só falar da questão da reforma agrária, né, da questão da necessidade da reforma agrária, falar igual foi a Sandra, né, que falou, citando começo, meio e começo, né? É uma luta permanente. Porque a estratégia de não ter a regularização é que, ao mesmo tempo que ela precisa de uma legalidade, ela consegue legalizar no interesse dela, nos caso a caso, dos empreendimentos. Não é? Então, você não tem, de fato, uma política, uma reforma agrária, um direito agrário que lhes assegure ou que lhe dê alguma segurança com relação à terra, né, para você poder fazer esse contraponto, e ela é muito mais fácil de ser capturada para dessas diversas explorações. Né? Então, é luta mesmo, não tem outro jeito. Aí,
É luta principal, tem muitos jeitos, né? Mas é luta. Eu gostei muito também do raciocínio que você trouxe, do que é difuso, que eu fico pensando nisso. O que é quando o impacto é difuso. Né? É como ele diz assim, eu negocio, você chega para mim, eu te dou o meu lote, mas eu não estou entendendo o que é que eu vou impactar nessa região inteira, quando eu negociei, quando ela não, quando ele sim. Né? Então, isso é algo realmente para a gente aprofundar. Eu acho que a universidade tem grande papel nisso e a obrigação de fazer o diálogo com as comunidades e levar e fazer essa troca de saberes, porque muito do que a gente está entendendo que acontece nos territórios, essa cartografia do mar, o uso do mar pelos pescadores, né? Eles mapeiam, bem rapidinho para encerrar, mas assim, eu estou trabalhando, já fizemos 7 cartografias, agora estamos na validação. Eles dizem de 5 a 20 milhas, todos os peixes que pescam, com que apetrechos, com que tipo de embarcação. Ou seja, a ideia é superpor com essas manchas que vocês viram, que está o IBAMA, né, que são o mapa que está no site do IBAMA, é a demonstração de interesse das empresas, elas estão lá mapeadas. Então, a gente superpõe para saber se aquelas áreas saindo dos portos, que eles se deslocam no mar, que áreas serão afetadas pela pesca artesanal. O cenário é dos piores possíveis, né? A gente acaba, se aquilo se concretiza até 2030, como eles estão falando, acaba a pesca artesanal, porque é na plataforma continental, é onde é mais rasa, porque é mais... Né? E eles disseram, a ANACOP, não, mas é em alto mar, lá na Alemanha. Mas aqui não vai ser, porque a nossa plataforma é rasa e é onde tem mais, onde de sinalizar é justamente onde tem esse conflito com a pesca artesanal. Então, assim, é um conhecimento que a gente nem imagina, né, quando a gente vai colocando aquilo, dando visibilidade àquilo. Né? O nosso papel, realmente, é que esses instrumentos todos a gente possa atualizá-los e visibilizar que esses fóruns têm esse papel nesse Brasil afora, né? Como eu disse, eu acho que a gente está trocando muito com o Sul, com o Sudão, o Norte agora, quando assim, eu sou de Belém, viu? E eu disse, gente, não, mas nem pensar de questionar as energias. Não, claro, energia renovável, se você pensar tecnicamente, um gerador é uma coisa, não sente, é uma coisa que realmente pode, a energia solar, né, que dá nas casas, e que eles perderam o controle, que eles não conseguem medir, né, centralizada. Enfim, então, realmente é o modelo, né? É um modelo que a gente tem que enfrentar, né, de desconstruir essas narrativas do desenvolvimento, né, e atuar muito, muito na reparação e na denúncia da violação de direitos humanos como um todo. Se a gente for ficar o dia todinho aqui, uma semana, um mês, a gente não vence o nível de violação de direitos humanos que estão, né, impressos, são irreparáveis, que é o caso que você coloca, são irreparáveis o que você relata, né, da sua vida, do que foi e que possa ser o futuro. Né? Viu? Muito obrigada, gente, pelo espaço. Viu? Bom, queria finalizar a mesa, só para deixar alguns recados, que tem algum material aqui do curso de jornalismo lá da UFOP disponível, e também para falar do próximo horário, Lisa, Rodolfo. Como é que vai ficar, que a gente está atrasado? Eu acho. Oi. Bom, para quem for apresentar os trabalhos, né, as apresentações elas vão acontecer todas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Se vocês não souberem como chegar, por favor, conversem com o pessoal da camiseta marrom, que a gente pode ir junto. Sobrou bastante comida aqui ainda, se vocês quiserem economizar no almoço aqui, forrarem o estômago para aguentar mais 2 horas. E aí as apresentações elas vão ser das 2 às 4. Se vocês estiverem com os arquivos das apresentações, eles podem ser transferidos para os computadores, tanto por pendrive quanto por WhatsApp. E aí, às 4, a gente volta para cá, tem um café até às 4h30,
4h30, a sessão de experiências 2, resistência e autonomia nos habitats rurais latino-americanos. Tá bom? Alguma dúvida?